acabo não repetindo. Bom, oficialmente, bom dia aí a todos, oficializando a nossa live dos 5 ouros da aprovação das grandes áreas do Revalida. Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio, sou médico revalidado agora na última edição, 2025.1. Formei no Paraguai, em Cidade del Leste, lá na UP-CDE. Tem alguém da UP aí? Tem alguém da UP? Tinha uns alunos meus do ciclo básico e clínico falaram que ia participar. Quero ver se apareceram nessa manhã gelada. Ninguém da UP aqui, gente? O povo me deu balão, hein? Galera, compartilho com vocês as mesmas... na prova passada, foi tudo disponibilizado no site. Espera aí que não apareceu inteira a mensagem aqui para mim. No site do participante. É verdade, Cláudio, isso é verdade. Às vezes, no próprio site aparece, bem lembrado, bem lembrado. Enfim, galera, formei lá no Paraguai, eu validei na última edição, e uma coisa que eu conversei até com muitos de vocês, para quem já faz parte do CRM na mão, que o grande objetivo nosso, dessas dicas, dessa reta final, não é ficar falando de 1 milhão de apostas, porque eu acho muito cruel, não sei se vocês concordam ou não comigo, eu ficar aqui tirando temas do além e falar, não, gente, vocês não podem esquecer dessa síndrome rara, porque eu conheço um amigo do sobrinho, do primo, do periquito, do papagaio, que trabalha no INEP, e eu ouvi dizer que vai cair tal tema. Eu acho muito cruel isso, tanto com vocês quanto comigo, porque a gente sabe que isso acontece, né? Não é criticando, mas apenas comentando. A gente sabe que tem muitos cursos que ficam apostando em alguns temas, alguns até apostam 1 milhão de temas e aí depois saem falando que acertaram 9 das 10 estações, mas apostaram 200 temas, aí fica fácil acertar 10, né? De 9 temas de 10, e o nosso objetivo não é esse, porque aqui ninguém tem bola de cristal. Pode ser dos temas que eu falar aqui para vocês, gente, pode ser que caia, pode ser que caia, pode ser que não caia nenhum, pode ser que não caia nenhum. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, tá, eu estou perdendo, eu estou com um grupo onde postaram 160 temas, então, vocês acham que é justo com vocês? Não, mas mesmo que for, eu já vi, assim, não citando ninguém, não é crítica, gente, mas eu acho que é crueldade. Faltando uma semana, sabe, a gente ficar aí com 1 milhão de temas. Fala, Tiagão, bom dia! Apostando. O grande objetivo nosso, gente, é que vocês tenham tranquilidade e equilíbrio emocional para que vocês possam conduzir uma boa prova. Antes de eu falar dos temas da aula de hoje, eu quero fazer uma pequena... um pequeno recuerdo, né? Uma pequena... Não sei nem se é recuerdo no espanhol, porque o meu espanhol já está meio ratatá, mas um repasso geral de temas que nos últimos anos foram polêmicos. E, por favor, falem comigo, porque vocês sabem que eu não gosto de... Quem lembra aqui da estação, e eu já fiz com alguns alunos do CRM na mão, aquela de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Fala comigo, gente. Fala comigo. Sim, doutor, a gente lembra um pouco. Ela é um tema, se a gente pegar apenas o tema síndrome de Wolff-Parkinson-White, é um tema raro? É um tema difícil? Com certeza. Não é um tema assim, nossa, a gente vê todo dia, a gente estuda todo dia. Mas a dica que eu dou para quem ainda não fez essa estação, para quem já fez vai entender o que eu estou falando. A todo momento, o INEP, mesmo pegando um tema mais fino, ele dava o comando, ou seja, a tarefa e o que você tinha que fazer. Ah, mas caiu aquele eletro, eu não consegui identificar que era um Wolff-Parkinson-White, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Estava toda a descrição do eletro, do quanto que estava a distância do PR, do QRS, estava escrito no eletro onda delta. Então, se é alguma coisa mais fina, gente, o INEP não quer saber se vocês são igual aquela dica que eu dei lá,
sobre querer virar o Zé Palestrinha no Instagram lá do CRM na mão. Eles não querem saber se vocês são os fodões da clínica médica, da GO, da pediatria. Eles querem saber se vocês têm raciocínio clínico. A prova do INEP tem mudado bastante para esse tipo de perfil, menos decoreba, mais raciocínio clínico. É entender o que está sendo dado, é entender a tarefa e simplesmente responder a tarefa. O INEP percebeu que o aluno tem problema, e eu não estou falando que são vocês, é eu e é todo mundo, de interpretar mal o comando, porque a gente fica tão bitolado aí, em Sérgio, candidato à revalidação, meu quarto, gol! E às vezes o comando está lá. Não realizar o exame físico. E aí você lá, solicito exame físico com inspeção, palpação, percussão, ausculto, era para fazer isso? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, mais do que ficar apostando em assuntos, eu quero que vocês tenham direcionamento nas estações que vocês forem fazer. Então, antes de eu falar de alguns temas, que esses temas aqui, como eu já prometi para quem já é aluno do CRM na mão semana passada, que fizeram as aulas semanais, eu já antecipei que, assim, gente, não esperem tema raro, eu não vou trazer nada de absurdo hoje. Eu vou trazer dentro de grandes temas que já caíram do INEP, e eu vou ficar super feliz se ao final dessa aula vocês conseguirem entender o raciocínio clínico que eu quero que vocês tenham, seja dentro desses temas que eu vou abordar ou de qualquer outro tema. Pega aquela estação de Wolff Parkinson White, depois relê ela. Veja se isso que eu estou falando para vocês agora não é verdade. Ele simplesmente queria que vocês olhassem as tarefas e dessem o comando. Ah, caiu paralisia periférica, periférica de Bell. Exame físico direcionado, exame físico neurológico direcionado. Nossa, caiu uma estação de insônia lá acho que foi na medicina da família, né? Ou foi na clínica médica, não lembro agora. Quem me ajuda? MFC, doutor. MFC. Nossa senhora, todo mundo ficou bugado. Eu saí dessa estação um pouco chocado, sim, achando que o paciente tinha câncer e eu tinha esquecido alguma coisa. Mas depois eu parei, pensei, ele falou que estava com problema. Então, assim, gente, é o básico bem feito. É isso que a prova no Revalida INEP. Não é saber mais, não é derrubou uma geração inteira, o Hudson está falando, e realmente derrubou, quase me derrubou. Não me derrubou na estação, mas me derrubou quase na próxima, porque eu saí pensando na estação anterior. E vai mais uma dica que eu sempre dou, gente, calma no coração. Por quê? Porque a gente fica acostumado aqui, acomodado no nosso quarto, na nossa sala, no nosso cantinho de estudo, fazendo a prova na frente do computador, e lá são pessoas diferentes, é apito na cabeça, pessoas que você nunca viu, câmera de celular ruim te filmando para quem está fazendo a primeira vez. Então, falem alto, falem alto. Então, antes de eu começar, eu gostaria de saber de vocês, eu gostaria que vocês falassem, tá, gente? Eu gosto é da bagunça, eu gosto é do barulho. Mas se não quiser falar, dá uma reaçãozinha aí com joinha. Quem é a primeira vez que vai fazer a prova? Primeira vez que vai fazer a prova. Eu, doutor. Aê, Hudson, o que mais? Carlita, Tiagão. Eu. Boa. Olha lá, o Hudson que falou técnica de respiração. Kaline Sim, também. doutor, faz uma semana que eu estou praticando técnica de respiração. Posso puxar um gancho, gente? Eu não estou querendo dar uma de Pablo Marçal, nem de coaching do aprovação mentalista ou mentalista do Revalida. Gente, eu trabalho com medicina baseada em evidência. Fé, rezar, tudo isso, gente, respeito e vai funcionar para cada um. Mas, pegando na fisiologia nossa, a única coisa que comprovadamente, fisiologicamente funciona é exatamente isso que o Hudson falou. Técnica de respiração, principalmente uma respiração diafragmática.
Puxa, enche o peitão lá até o fundo e solta devagar. Isso ajuda a acalmar lá na hora. Pode parecer besteira falando aqui, mas para quem já fez propanolol, para quem já toma, ok. Para quem nunca tomou, não vai inventar lá e ter uma síncope, tá? Mas, enfim, o emocional é o que mais pega no dia, tá, gente? Muito além de temas raros, muito além de ter feito 10 estações ou 10.000, o emocional é o que mais pega lá na hora, porque realmente o cortisol está no último, e para não fazer mais delongas, mas é de coração para coração, porque eu caí nesses erros, e eu gostaria muito que tivessem falado isso para mim, ou que realmente tivessem puxado a minha orelha na época, que é o seguinte: vão para a prova descansados, pelo amor de Deus. O que vocês fizeram, vocês já fizeram. Não adianta querer pisar no acelerador, mas eu não estudei, mas eu não fiz o suficiente, agora a gente começa a querer se sabotar. Não é hora disso, é hora de ir descansado. Para quem é muito ansioso, ansiosa, vai na antevéspera, chega lá, conhece o lugar, passa na frente do hospital, tem essa... me fugiu a palavra, mas de se acostumar com o ambiente. Tem uma palavra agora, ambientizar, não sei, agora me fugiu a palavra. Ambientação. Isso, fazer essa aclimatação, acostumar com o ambiente, porque a gente sabe que a ansiedade pega, tá? Não fiquem entrando em neura, principalmente do sábado para o domingo, principalmente para quem vai em grupo. A gente sabe que é uma prova cara, a gente sabe que muitas vezes a gente vai em 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, aluga lá um hotel, divide quarto, isso, aquilo, e aí começa, principalmente do sábado para o domingo. Mas eu falei isso, mas eu não falei, mas tinha que ter pedido esse exame, mas eu não pedi, mas era espondilite anquilosante, mas não sei o quê. Gente, enquanto não sai o PEP, tem ponto garantido ou ponto eliminado? E aí? Sem neura, exatamente. Não, doutor, não tem. E assim, pode parecer besteira, gente, mas eu já vi gente surtando no sábado pro domingo, porque eu tinha falado isso, porque eu não falei aquilo, porque eu vou zerar amanhã. Gente, sabadão, chega da prova, toma um banho, come um negócio, manda todo mundo ir para casa do papel e vai dormir. Não vai ficar revisando estação, porque eu não lembro como que faz as manobras de Leopold. Um abraço, meu amigo. Vai ficar aí, vai sem lembrar. Nossa, como você é cruel. Não, gente, sábado não é dia de ficar revisando. É dia de você dormir cedo, acordar bem e acordar tranquilo para fazer a prova. Vocês já estão fazendo estação que nem louco. Então, assim, confiança, exatamente, Thiago, confiança. Então, assim, essa é a mensagem de coração, sem ficar apostas muito loucas, é o básico bem feito, é entender que vocês têm que estar lá para cumprir tarefas, não é para mostrar que vocês são bons médicos. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história linda, cada um aqui tem todos os méritos e todos os louros de uma história maravilhosa ao longo de 6 anos ou mais nessa trajetória junto do Revalida. Então eu estou aqui não para ficar fazendo aposta doida, mas para conduzir vocês de uma maneira mais tranquila, com o coração mais suave, dentro dessa prova que eu sei que ela é uma pedrada. De agora em diante, assistindo revisões e também assiste uma série, tá, Tiagão? Às vezes ajuda. Vai assistir um desenho. Eu lembro que na época, gente, eu não sei se vocês gostam de desenho, eu gosto. Eu fiquei na última semana maratonando Rick and Morty. Para quem é nerd, eu gosto de desenho. Então vamos lá. Então, tá aparecendo esse cara bonito aqui, charmoso. Coisa linda da mamãe. Ai, coisa fofa. Ai, que delícia o verão. Vamos lá, gente. Então, sem mais delongas, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então, antes de mais nada, agora fazendo um pouco do jabá, para quem não segue toda a nossa equipe de professores, professores revalidados, professores que já passaram por tudo que vocês estão passando e estamos com vocês nessa. Aqui, ó, o CRM na mão, sigam lá, estamos alimentando dia após dia, com vários conteúdos, com várias dicas. Em breve também teremos
aulas e materiais para a primeira fase. Aqui o meu pessoal, para quem, né, quer conhecer um pouquinho da minha persona, das palhaçadas, do meu dia a dia também, dos plantões. Aqui por que é Histoflix, né? A ideia inicial era ser uma página apenas de histologia, que foi a primeira matéria que eu comecei a dar aula. Estourou a pandemia, né? Nem de histologia só vivia o estudante de medicina, eu ampliei isso para outras matérias, até chegar aí em mais ou menos 20 matérias do 5 básico e clínico, e agora também com a parte do Revalida. Então aqui tem um pouquinho do clínico, do ciclo básico, da minha rotina de plantões também. Doutor, diga! o CRM na mão é o mesmo do Pense ou não? É parceria. O CRM na mão, ele tem parceria, sim, com o Pense. Mas não é o mesmo curso, não, no caso. Não é o mesmo curso. A gente usa a plataforma do Pense, porque nós temos parceria, inclusive com o Pense, mas é um curso com parceria do Pense Revalida. Eu fiz a mentoria, bom demais. Nossa, mudou muito. Então, vamos lá, gente. O que eu trouxe de grandes temas aí? Então, sigam-me os bons aqui, ó, no CRM na mão, e o Serjão Boladão aqui no Histoflix, eu e as minhas palhaçadas do dia a dia. O que eu trouxe para vocês, gente? Faz tempo, né, que não aparece um infartinho básico no Revalida INEP. E aqui, para acalmar o coração de vocês, eu não quero que vocês fiquem bugados, porque quem aqui tem dificuldade com o eletrocardiograma? Fala alguma coisa ou manda uma figurinha, manda alguma coisa aí. Todo mundo tem. Tem duas pernas mancas que eu sempre falo do recém-formado. E, gente, posso falar? Eu dou plantão, eu trabalho com pessoas que são revalidadas também, e muita gente que é formada no Brasil. Essa perna manca, vamos dizer assim, ela é tanto do médico formado no exterior, quanto do médico que é formado no Brasil. Diagnóstico por imagem e eletrocardiograma é um déficit gigantesco que a gente, infelizmente, acaba saindo da formação médica. Mas aqui o INEP, gente, é o básico bem feito, sim ou sim. Por quê? O que tem aparecido no Revalida INEP, seja primeira ou segunda fase, quem me ajuda aí? De temas relacionados a eletrocardiograma, antes de eu entrar nas síndromes coronarianas e começar a falar de teoria ou dar algumas dicas para vocês. Quem lembra aí? Quem fez questões, quem treinou estação, o que é mais recorrente? Fibrilação atrial, taquicardia ventricular. Taquicardias, que aí posso falar da fibrilação. O que mais? Os bloqueios. Bloqueio também, o que mais? Os BAVs, né? O que mais? Temos também... Infarto com supra e sem supra. Infarto com supra e sem supra também. Então, gente, não vamos inventar moda. Não vamos, mas eu fiz o ACLS lá no Dante e o professor Dr. José Alencar, uma em eletro, dou a dica aí para quem for fazer ACLS, gente, façam no Dante, para quem é de São Paulo. O professor José de Alencar é um cara extraordinário, sabe muito, de uma humildade muito grande, comenta do simples ao complexo com uma leveza, mas assim, vamos imaginar que você fez o ACLS lá no Dante, eu fiz depois do Revalida, e ele às vezes cita alguns casos raros, algumas síndromes raras. Você vai para o Revalida INEP pensando nessas síndromes raras de especialista? Não. Porque o INEP não vai cobrar uma prova de especialista, ele vai cobrar uma prova geral. Então, dentro dessas síndromes coronarianas, que não vai entrar aqui as taquiarritmias, né, mas que, como já foi falado, é importante a gente falar, que é recorrente também dessas taquiarritmias, vocês lembrarem da fibrilação atrial, e aí não precisa ficar bugado. O que é o básico da fibrilação atrial? O ritmo é regular? Entre as ondas R's? Na fibrilação. Não.
tá um espacinho aqui, dali a pouco tem um espaço aqui, depois tem um espaço assim, depois volta a ter um espaço assim, e tem onda P? Então, doutor, a dificuldade é encontrar essa onda P. Mas se for irregular, acabou. Porque o flutter, ele é regular. Apesar da gente querer ficar buscando a tal da onda R, da onda F, ele é regular, o flutter. A fibrilação não. Ela tem um pedacinho assim, dali a pouco tem um pedacinho assim, dali a pouco tem um pedacinho assim, e vai. E dentro dessas síndromes coronarianas, meus amores, nós temos o quê? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar de um jeito que eu consiga ler o que está aqui. A gente tem que entender, né, esse foco da dor torácica, diferenciar o que tem supra, o que não tem supra, entre outras coisas, mas vamos pensar numa prova lá do Revalida-INEP. Esse paciente que vai estar possivelmente infartando aí com uma síndrome coronariana aguda, tanto para a prova quanto para a vida, a gente fala muito sobre a famosa dor típica. E aí, na prática clínica, vocês vão ser sempre questionados, principalmente se for um hospital de maior complexidade, pelos residentes ou pelas pessoas mais experientes que vocês, de falar assim, nossa, ô, doutor Hudson, eu cheguei aqui, ó, tem um paciente, o seu José, ele tá com dor no peito. E aí você fala isso pro seu R+, ou pro cara que é mais experiente. Ele vai te perguntar se a dor é típica ou não típica. O que é uma dor típica? Quem sabe? Quem me ajuda? Dor precordial, que pode irradiar para o braço esquerdo, queixo, quer dizer, queixo não, é mandíbula, e às vezes epigástrio. Exatamente. Exatamente. Então, essa dor típica, por mais que tenha algumas outras literaturas que acabam fosforilando com outras... com outras terminologias, a gente tem que entender quais são essas características. Ah, mas infarto com supra, sem supra, angina instável, a gente já vai ver algumas coisas importantes. Agora, isso daqui tem que ser medular na cabeça de vocês, seja para a prova, seja para a vida. Como a Bruna acabou de falar, e muito bem, é uma dor no peito, como que é aquele famoso sinal aqui, ó, na mão fechada, e o paciente chega assim, ó, lá na estação ou na vida. Aquela mão fechada no peito, assim, como que chama esse sinal semiológico? Quem lembra? Sinal de Levi. Levi, perfeito. Dor em opressão ou em aperto, vai irradiar para braço, mandíbula, para dorso, uma dor que maior em 20 minutos, que não vai cessar aí ao repouso. O paciente pode estar sudoreico, pode estar fazendo náusea, pode estar com falta de ar ou até mesmo falar, doutor, eu estou morrendo. E aí, qual que é a nossa primeira conduta? Isso é na prova, isso é na vida. Eu sempre vou estar falando isso para vocês, gente, porque senão, e vocês vão reparar isso, quando depois que a gente passa no Revalida, a gente fala, nossa, beleza, os problemas da minha vida acabaram, né? Passei no Revalida. E aí você se depara com o plantão. E aí lá, o ator, ele, ao invés de não estar morrendo de verdade, como acontece no Revalida-INEP, e aqui vai mais uma dica, e o pessoal que já é meu aluno sabe que eu faço, às vezes, muitas vezes, estações dando um escarcéu, gritando, colocando peruca, xingando, falando um monte de baboseira. Por quê? Porque pode chegar lá na hora, o paciente está berrando com vocês. No Revalida, ninguém está morrendo. Doutor, se eu suspeitar de AM, peraí que não apareceu. Alguém pode... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Que não aparece a pergunta inteira. Só apareceu, se eu suspeitar de AM... Leva para a sala vermelha. Exatamente, leva para a sala vermelha. Se ou si. Se ou si, leva para a sala vermelha. E aí eu tenho que fazer, né, um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos da admissão desse paciente. Por quê? Porque se ele tiver com supra de ST em derivações concomitantes, e a gente sempre pega a relação desse ponto J
que é o final aqui, ó, do QRS para o começo da onda T, e que tem aí pelo menos um quadradinho, né, 1 milímetro, algumas referências falam até mais que 2 milímetros, dependendo da idade, eles não vão colocar coisas, gente, que vão ficar nesse limiar, vão ser coisas gritantes. Pode ter certeza que vai ser 3, 4, 5 quadradinhos. O INEP não é bobo de falar, ah, não, eu coloquei aqui no limítrofe entre a idade do paciente jovem e do idoso, homem, mulher, que tem aquelas pequenas nuances. Não, é sempre coisas gritantes. E que tem que ter esse supra, pelo menos em 2 derivações contíguas. E aqui, uma dica muito importante para revalida e para a vida também. Se eu tenho supra de ST, eu já tenho a certeza que esse paciente infartou, sim ou não? Tenho supra, por exemplo, em Não, D2, D3 e AVF. não, porque exatamente o que você falou, tem que ser 2 derivações contígua, e contígua não é contínua, e isso que a gente confunde bastante, achando que achou dois supra lá e já tem infarto. E o que isso quer dizer? Precisa de troponina. Posso seriar troponina, sim, mas se eu tiver, por exemplo, eu não sei se aqui nesse slide, deixa eu ver se tem. Não. Por exemplo, tem D2, tem D3, tem AVF, ou seja, que são, ou até mesmo V1, V2, V3 na sequência, suprou, está tendo infarto. Se a gente pegar lá pelo score Heart e outros scores da American Heart Association, já está infartado, e aí você encaminha para a hemodinâmica. Agora, se é com infra, ou se o eletro está um pouco na dúvida, eu seria o troponina. Isso na prática, tá, gente? O que eu já até falei nas outras aulas aqui do pessoal do CRM na mão, para o Revalida INEP, eles vão querer que vocês façam um eletro e solicitem troponina. Na vida, suprou em derivações contínuas, o paciente já está infartado, já encaminha para a hemodinâmica para fazer o cateterismo, tá? Aqui algumas dicas importantes, mais para a prova teórica, eu não acredito que o INEP vai trabalhar nesse limiar, caso caia, de mulher até 1,5 milímetros, homem maior que 40 anos tem que ser mais que 2 quadradinhos, menor que 40 anos, 2 quadradinhos e meio. Na minha cabeça, se cair um infarto com supra de ST, vai ser 3, 4 quadradinhos no mínimo. No mínimo. Tudo bem até aqui, gente? Tranque. E aí, aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Eu sei que a gente tem muita dificuldade, às vezes, em entender as paredes. Não é hora de pegar o coração, porque, assim, não é aleatório falar que D2, D3 e AVF é a parede inferior, V1 a V4, parede anterior, V5 a V6 é lateral. Não é decoreba, não é porque Deus quis essas paredes aqui. Existe toda uma lógica. Depois eu até mando para vocês lá no grupo de avisos gerais e também no grupo da revalidação e tudo mais, dos alunos, uma imagem que eu gosto muito, eu não lembro de qual dos livros que eu peguei na época de montar um cursinho de eletrocardiograma, que simplesmente põe o coração e põe essas derivações mostrando as paredes do coração, que é basicamente para a gente entender mais ou menos isso daqui. Entender quando eu tenho supra em V1 e V2, é em região septal, V1 a V2 ou até V3 a V6 antero apical, e vai inferior, que já caiu na prova teórica e também na prática inferior. E aqui tem um pequeno porém. Quando acontece aqui, ó, de parede inferior ou coração direito, o que eu tenho que fazer de diferente? Porque se eu simplesmente seguir o arroz com feijão que todo mundo faz, dá BO.
Quem lembra? O que eu não posso fazer aqui? Nitrato. Nitrato, gente. Por quê? Infarto de parede inferior ou coração direito, o sangue chega como no coração direito? Por onde? Das veias, doutor, não pode dar, senão vai congestionar o paciente. Exatamente, elas não chegam pelas cavas inferior e superior. Se eu dou nitrato, eu vasodilato, eu diminuo o retorno venoso e aí eu lasco todo o paciente. Então tem que tomar cuidado. Às vezes, o que eu até acredito que possa acontecer se cair um infarto, a pegadinha do INEP é colocar um infarto em D2, D3 e AVF, porque eles sabem que a galera fala, vou oferecer oxigênio, vou fazer controle da frequência, vou fazer morfina se a dor for refratária, vou controlar essa pressão, vou dar nitrato. E aí você dá nitrato aqui e você mata o paciente. Outra contraindicação de nitrato. Se o paciente usou o quê? Cocaína. Sildenafil. Sildenafil, o famoso Tadala, né? O famoso Tadala aí, bastante na moda, seja para impotência sexual ou até mesmo para treinos. Né? Vejo muita galera da maromba utilizando. Se infartar, não pode usar nitrato. Por quê? Porque esses tipos de medicação, gente, eles fazem, né, uma diminuição do óxido nítrico, que faz vasodilatação nos vasos, e aí demora mais. Aí o nitrato vasodilata mais, um negócio que está já atuando em vasodilatação, e aí a perfusão do paciente vai pro chapéu. Então, galera, quais que são as condutas que eu quero que vocês tenham? Percebam que eu não estou aqui tacando 1 milhão de elétrons. Eu quero que vocês consigam ver esse supra entre o ponto J e a onda T, pelo menos maior que 3 quadrados. Não é hora agora de ficar, e 1,5 para não sei quem, 2,5 se for menor que 40 ou maior que 40, não. O INEP traz coisas muito floridas. Eu preciso estabilizar esse paciente, como foi falado aqui, não lembro quem que falou, leva esse paciente para a sala vermelha, traça um eletro em menos de 10 minutos, faça essa estabilização do ABCDE também, vou fazer, passei aqui sem querer, voltando, vou fazer acesso venoso, faço um duplo ataque de AS e clopidogrel, né, AS, geralmente aí 3 comprimidos de 100 miligramas, e clopidogrel faço 4 comprimidos, porque geralmente nos hospitais nós temos comprimidos de 75 miligramas. Ok que se esse paciente for para o cateterismo, essa dose muda um pouquinho. Fala, Bruna! Eu tenho uma dúvida na indicação do acesso venoso, principalmente na hora que a gente está fazendo o ABCD, a gente vai falar, né, solicita a colocação de 2 acessos venosos calibrosos com solução aquecida já para o que vier, né? Mas aí é 500 ml em cada braço ou eu faço, ou o quê? Eu estou na dúvida na quantidade. Não, geralmente você vai fazer em um braço só, né? Não, eu sei, no caso do infarto, sim, mas não tô falando no geralzão, né? Porque, vamos supor, trauma, queimado, sei lá, o que vier. Aí eu sempre tô com essa dúvida agora em relação à quantidade da colocação, do que ordenar infundir. Pode ser o ringer, pode ser o soro fisiológico. No geral, põe soro fisiológico. A não ser que quando a gente entra no protocolo de sepse, que aí a gente tem que fazer as contas certinho, ou até mesmo quando é queimado, que aí a gente faz em cima da forma de Parkland. Mas é um acesso. Justamente, na forma de Parkland a gente já calcula, na diarreia a gente calcula, mas assim, no geralzão, vou atender o infartado lá. 500 ml, por exemplo? Aí não precisa nem colocar a quantidade, só fala assim, vou ofertar em acesso venoso periférico, solução fisiológica ou ringer lactato. Tá ok. Beleza, obrigada.
não vão ficar falando assim, mas a doutora Bruna vai colocar 200, 500, se não exigir, como no caso aí da diarreia, do queimado e tudo mais, acesso venoso com solução cristalóide, com solução de soro fisiológico, com Ringer lactato, ponto garantido sem problema algum, Bruno. Tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Acho, imagina. Por favor, gente, me parem, falem comigo, que vocês sabem que eu gosto de conversar. Vou oferecer oxigênio para esse paciente se a saturação for menor que 90. Nitrato, sim, mas tem que tomar cuidado, como eu comentei com vocês. Se for parede direita ou se for infarto, né, inferior ou direita, a gente tem que tomar cuidado, porque senão esse paciente vai vasodilatar e aí vai complicar. Angioplastia primária, né, o famoso cateterismo em até 90 minutos, que seria o padrão ouro, né? A gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo. E trombolíticos, né, fazer a trombólise desse paciente pelo menos aí entre as 12 e 24 horas. A gente sabe que alguns protocolos e algumas coisas já estão mudando, né? E já se diz, dependendo do tempo porta-balão, isso não vai cair no INEP, mas que pode ser feito. Doutor, são 90 minutos dos sintomas ou da entrada do hospital? Né, da entrada do hospital. Porque, assim, às vezes isso tarda um pouco, né? Diferente do AVC, que a gente fala das 4 horas e meia, mas aí é 4 horas e meia dos sintomas. Tá? Aqui deu a entrada, confirmou desses 90 minutos da admissão do hospital. Deixa eu ver o que mais aqui, porque fica na frente aqui, ó. Coisas que isso acaba fazendo com que a gente perca ponto lá na prova, porque a ideia aqui não é ficar dando aula de infarto para vocês. Esquecer essa dupla antiagregação plaquetária do AS e do clopidogrel, atrasar o eletro, e eu vejo muito, às vezes, nas estações, treinando com os alunos, ou até mesmo com os amigos, tem o eletro lá, às vezes até mesmo no próprio checklist já tem esse eletro. E aí você não verbaliza que você quer um eletrocardiograma em quantos minutos? Em 2 horas e meia. Deixa o paciente lá no 10 minutos, gente. Então solicite. Outra coisa que eu sempre pego no pé de vocês, para quem me conhece, pensamento pontua? Não, tem que falar, gente. Não reconhecer o supra, não deixar de monitorar o paciente. Lembra da estaçãozinha para quem fez comigo ou para quem já fez essa estação que caiu o paciente infartado na UBS? Quem já fez essa estação? Manda um coração aí. Manda um joinha, manda um coração. Uma galera querendo internar esse paciente na UBS. É a UBS do Grey's Anatomy. Já viram sala vermelha? Vamos internar na sala de vacina. Vamos internar onde a gente faz o preventivo das grávidas lá. Gente, o UBS não tem sala de emergência. E tá lá no título, e é a estação do Revalida. Por isso que eu falo, o Revalida já percebeu que o aluno não tem uma boa interpretação de texto, mas não porque eles estão chamando a gente de bobo ou de burro. Não, é porque eles sabem que a gente fica nervoso. Estava lá na estação, você está a tantos minutos num centro de maior complexidade. O que você vai fazer? Ligar para o lugar e falar, eu estou com um cara aqui na UBS infartado, eu estou transferindo para ir. Acabou. Não tem como você fazer tudo que você tem que fazer. Estou transferindo ele para o cateterismo, você está na UBS. Então toma cuidado, gente. Vocês têm que prestar atenção no cenário de atuação, na informação que o card te dá, pergunta, resposta. Tudo bem até aqui? Tranquilo, pá? Então, algumas dicas que eu deixo aí para vocês. Nesse dia da prova, né, se for compatível com uma síndrome coronariana, eu vou ter que monitorar esse paciente, vou ter que pedir o eletro. Deu o eletro, AS, 3 comprimidos mastigáveis. Mas e a dose, Sérgio? Eu não vou lembrar. A gente sabe que o INEP pega no nosso pé com dose em situações muito específicas.
Antes vocês esquecerem a dose, mas falar a medicação e, pelo amor de Deus, o que eu encho o saco de vocês, que todo mundo esquece e é mais importante do que a dose. Havia, doutor? A via. Todo mundo que faz estação comigo, quando esquece via, eu falo assim, doutor, beleza, você vai me dar S? É pelo olho? Eu sempre zoo vocês. Eu falo, então beleza, vou administrar S, pelo olho, né? Nunca mais esqueci. Pelo ouvido. Vocês não esquecem, porque eu encho o saco mesmo, porque isso tira ponto da gente. Muito mais do que você esquecer dose. Nossa, falei bonito. AS 300 miligramas. Gente, eu já vi colega meu reprovar por pouco ponto de ter falado a droga certa, a dose certa e ter falado via errada ou não ter falado via. Reprova mais do que vocês ficarem encanados com dose. O INEP cobra e cobra muito. Por quê? Vamos pegar o exemplo rapidinho, sem ficar divagando muito, daquele caso que teve, acho que foi em Manaus, da adrenalina. Quem lembra aí? Do menino, da criança lá, foi em Manaus? Não lembro onde foi. Manaus. A droga estava certa? Droga certa. A droga errada. tava. Deu certo. O que foi o BO? Na via? Errado. O INEP está errado de querer mais tirar ponto de vocês pela via do que o nome ou a dose da droga? Entendem onde eu quero chegar? Eu meto a boca no INEP também, eu sei que às vezes, muitas vezes, eles são, né, maldosos, mas também tem que ser advogado do diabo. A gente também tem que entender que essa preocupação que eles têm em vias é muito mais importante, muito mais perigoso, e a gente tem exemplos aí com desfecho muito ruim, e a gente sabe disso. Tudo bem, gente, até aqui, sem ficar pesando conteúdo, sem ficar pesando teoria na cabeça de vocês, é manejo de estação, gente, não é aula de aposta, não é aula de teoria para cansar mais vocês. Tranquilo? Outra coisa que eu acho que pode vir, por quê? Porque depois que a gente começa a atuar na prática clínica, a gente começa a ver que os temas do INEP, na realidade, eles querem, de alguma forma, às vezes ok, às vezes até um pouco mais complexas, às vezes, imitar um pouco a prática clínica. E, gente, acontece muito, 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 muito complicações agudas da diabetes no pronto atendimento. Já caiu no Revalida, é frequente e pode vir de novo. Mas tem 100 e 200, eu vi umas que são raras, que não sei o que, gente, esquece isso. Quais que são as mais? Hipoglicemia, coma cetoacidótico, Vai, fala comigo, eu gosto da bagunça. pé diabético, Pé diabético, estado neuropatia hiperosmolar, diabético. neuropatia diabética, perfeito. Olha só, eu tenho várias complicações, mas agudas, eu tenho duas que vocês não podem ir para a prova sem saber, que é a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar. Aqui só tem um pequeno erro, não é maior que 7,3, mas é menor que 7,3, cuidado aqui. A cetoacidose diabética, vamos por partes, tá? E aqui eu quero deixar um exemplo de uma coisa rara, mas, assim, que me chamou a atenção porque eu vi isso ontem no meu plantão, tá? E eu vou comentar, depois que eu falar do geralzão aqui. Cetoacidose diabética. Antes de eu ficar decorando, glicemia maior que 250, acidose metabólica, cetonemia, cetonúria, pH menor que 7,3 e BIC diminuído. A cetoacidose diabética acontece no paciente diabético tipo 1 ou tipo 2? Pode ser. Nos dois. Tipo 2. Mas é mais uma. E aí, tipo 1, tipo 2, nos dois? Tipo 1. Tipo 1. Cetoacidose diabética é no diabético tipo 1. E o estado hiperosmolar hiperglicêmico
que é glicemia lá, o famoso HI, quando não mede 600, não tem cetonúria, o pH pode estar bagunçado, mas nem tanto quanto na cetoacidose, é típico no diabético Tipo 2. tipo 2. Aí, tudo bem até aqui? Tranquilo? Querem aprender uma coisa rapidinha para a vida, sem delongas, mas inclusive eu aprendi isso ontem no meu plantão e me chamou muita atenção. Sabe onde também pode acontecer uma cetoacidose diabética e o paciente não é diabético? Alguém chuta? Alcoolismo, doutor? Alcoolismo. Eu não sabia, não tenho vergonha de falar isso. Rapidamente, eu entrei no plantão, tinha um paciente etilista crônico, 25 anos, masculino, foi atendido na madrugada. A gente, às vezes, acaba subjulgando muito por conta da correria, porque a gente sabe que bêbado enche o saco no pronto atendimento. Foi medicado, foi feito tudo bonitinho, só precisava fazer a reavaliação no período da manhã para dar alta, porque o cara tinha enchido os pacová de cana no dia anterior. Até aqui tudo bem? Fui reavaliar esse cara. O cara tremendo, pálido, não conseguia falar nada, confusão mental total. Aí também deu uma pancreatite aguda alcoólica nesse paciente. Depois a gente fez a milase, a lipase, estava estourada, ainda para ajudar, estava com uma pancreatite. E aí eu achei muito estranho, eu falei, cara, beleza, delirium tremens, abstinência alcoólica, ok e tal, e me deu um estalo. Falei, cara, vou pedir uma gasometria desse paciente. Cara, ele tava com uma CAD. Qual que é a idade do paciente, desculpa? 25 anos. 25 anos, paciente jovem, etilista crônico. Ele estava com um pH de 6,8. Ele estava com um BIC de 2. A glicemia dele estava em 300. E aí todo mundo achando que ele era diabético e que não tomava insulina e por causa do álcool. Aí colocamos ele na emergência. Por sorte, o cara que estava na emergência, cara fantástico, manja muito, emergencista, R3 ou R4, já de cardiologia, tá fazendo acho que no Dante, não sei o quê. Aí ele me explicou, ele falou, Sérgio, esse paciente não é diabético, é por conta do alcoolismo ele fez uma CAD. Aí me explicou toda a fisiopatologia, a gente fosforilou lá um pouquinho, eu não sabia, não tenho vergonha de falar. E assim, foi um caso interessante. Vai cair no Revalida? Não, gente, mas é coisas que assim, todo plantão, dependendo do hospital que vocês estiverem, vocês sempre vão aprender uma coisa nova. E eu já pensaria no Wernicke com esses sintomas, com certeza. E aí, ó, puxando na encefalopatia de Wernicke, um dos principais erros no pronto atendimento, quando eu pego um paciente que está aqui, ó. O que a galera costuma fazer? Ah, tá lá enchendo o saco, tá bêbado, eu vou fazer o quê no paciente? Faz glicose direto. Antes de fazer o quê? Perfeito, Danilo. I love you pra chuchu. Danilo brilhou agora. Fala comigo, Danilo. Abre o microfone, deixa eu ouvir a sua voz, meu cara. Você brilhou muito agora, cara. Fala comigo. Doutor. Obrigado, doutor. Brilhou muito, cara. Por quê? Porque a tiamina, ela é metabólito básico ela é matéria-prima básica para a metabolização da glicose. Se eu não faço tiamina aí, pelo menos uns 300 miligramas de ataque endovenoso nesse paciente, eu posso evoluir esse paciente com uma encefalopatia de Wernicke. E muitas vezes é irreversível. Então guardem para a vida, gente. Chegou o bebum lá, a gente tem mania, e eu já vi muito isso, a galera vai lá, ataca no canto, mete um sorão glicosado, que daqui a pouco ele fica bom. E aí o paciente não fica bom.
Por quê? Porque não fizeram a tiamina antes. Tá? Só apenas uma dica para a vida. Vamos voltar aqui, porque para quem me conhece sabe que eu gosto de puxar muito para a vida também aqui. 2 complicações super... Pode ser tiamina via oral se tolerar sim, tá, Dani? Mas às vezes o paciente, quando chega para a gente, ele não sabe nem aonde ele está. Quer ver um exemplo? Eu recebi ontem um outro paciente, briga de bar, tomou uma garrafada na cabeça. Aí eu perguntei o nome dele, ele falava assim, João, 17, 7, 7, 7, 7, 7, não tô zoando. Qual que é o nome do senhor? João, 17, 7, 7, 7. Ele estava falando nos versículos. Aí depois que a gente descobriu que, na realidade, ele estava querendo falar a data de nascimento dele. E aí, gente, vocês têm que ter, sabor e esperteza nessa hora. Ele tinha documento? Não. Ele conseguia falar o nome dele? Não. Mas ele tinha um celularzinho daqueles que... Pensei no CPF, não tinha nada, né? SAMU pegou, ele em via pública, briga de bar, chegou lá, mas ele tinha aquele celularzinho que nem, sabe, de digitar mesmo. Aí é o lado bom de ser velho, né? Eu tô beirando os 40, né? A enfermeira lá mais nova falou, nossa, doutor, eu não sei mexer nesse celular. Eu falei, dá aqui para mim que eu sou dessa geração, né? Do Nokia tijolão, Carlos. Aí eu consegui abrir lá, tinha um tal de Zeca. Falei, vamos ligar pro Zeca, né? Só espero que o Zeca não seja o cara que deu a garrafada na cabeça dele. Para nossa sorte, o Zeca era o irmão do João 777. E aí passou o nome do João completo, a gente fez a ficha, fizemos tomografia e aí tá tudo bem, possivelmente apenas com uma dor de cabeça daquelas, mas passa bem. Voltando aqui, gente, então cetoacidose diabética, uma complicação típica no paciente diabético tipo 1, e o estado hiperosmolar hiperglicêmico na diabetes tipo 2. Esses padrões vocês precisam lembrar para a prova. Lá na nossa prova vai chegar o caso clássico. A cetoacidose diabética, geralmente, num caso clássico, não nessas coisas raras que eu estou falando de plantão, qual que é o mais clássico de aparecer na cetoacidose diabética, a nível de prova? Vocês já fizeram questão. Baixo. Potássio baixo, mas antes disso, o paciente é o Serjão de 40 anos que chegou lá, os 4P, perfeito, mas o que mais? Eu quero mais, gente, eu quero simples. Geralmente é debut da doença. Hã? Fala aí, desbrilha. Rebaixado. Tá, o que mais? Geralmente é debut da doença. Jovem, emagrecido. Pode ser alguma dor abdominal também, né? Gaspe. Gastrointestinal, diarreia. Todos esses sintomas estão certos, gente. Mas, como que vai ser lá no Revalida se aparecer? Serjão não de 40 anos, Serjão lá de volta para o futuro no passado. Não. Paciente jovem, criança, exatamente. Provavelmente. Debut da doença. Exato. Eu não sei que eu sou diabético, doutora Itz. Eu não sei que eu sou diabético, doutora Catarina, doutor Hudson. E aí eu chego para vocês com todos esses sintomas que vocês me falaram. Eu estou confuso, eu estou nauseado, eu estou vomitando, eu estou mal, eu estou com a vista turva, e é um paciente lá, sei lá, de 17 anos, 18 anos, aí você fala para ele, você tem diabetes, meu amigo? Ai, doutor, não sei nem o que é isso. Você toma insulina, aí você fala de bebê, é com gelo, é com gin. Estão entendendo o que eu quero dizer? É um caso florido. O que é um caso florido? É o clássico. É muitas vezes aquele paciente ou que desconhece a doença ou que faz o tratamento com a insulina igual o nariz. Vocês vão escutar muito na prática clínica que o paciente às vezes não quer fazer o tratamento com a insulina porque vai ficar viciado. Pode parecer absurdo, gente, mas eu já escutei muito. Eu não uso a insulina direito, doutor, porque eu não quero ficar viciado. Igual a losartana, tá? Ah, doutor, a pressão do paciente está 200. Ah, o senhor toma a remedicação? Ah, eu tomo losartana, mas eu não tomo todo dia não, porque senão eu vou ficar viciado. Gente, é triste, mas é frequente. Então, o classiqueira da cetoacidose é o paciente jovem,
é o paciente com má adesão ao tratamento, que vai chegar com dor abdominal, que vai chegar nauseado, que vai chegar para você falando que ele não conseguiu pegar a insulina lá no postinho, na estação. Tudo bem, gente? Até aqui, belezinha? Ah, mas existe a cetoacidose leve, moderada e grave. Não é aula disso, não vou ficar fosforilando disso. Estado hiperosmolar hiperglicêmico, é um paciente diabético tipo 2. Como que ele chega para a gente? Pensando na estação. Idoso. Paciente mais velho, idoso, também que pode fazer uma má adesão, ou que ele vai falar para você que ele foi no postinho lá na estação, mas que não tinha o médico, então ele continuou tomando a metformina e às vezes ele tinha que colocar um glifage junto. Glifage é a metformina? Não, enfim, colocar um que faz glicosúria. E aí, gente, o que acontece aqui? Existe essa característica para quem quiser printar aqui, porque talvez o INEP peça para classificar dos mesmos criadores lá da asma leve, moderada ou severa ou grave, esses padrões do pH, do anion gap e tudo mais. É interessante ter uma visão geral, não vou ficar aqui enchendo os pacovar de vocês, eu quero que vocês entendam geral para que vocês conduzam. E aí, gente, ó, eu acho que não sei se foi a Bruna quem que falou aqui, qual que é o meu primeiro passo, seja na estação ou na vida com esse paciente? Ele chegou lá para mim, eu ainda não sei se ele está em cetoacidose, eu não sei se ele está em estado hiperosmolar hiperglicêmico. O que eu faço? Hidratação venosa? Hidratação. Fiz agaso, está em cetoacidose, ou confirmei pela clínica e também pela gaso, um estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu vou fazer hidratação. Ah, mas é insulina, pô, a glicose desse cara tá lá na PQP. Eu não vou fazer insulina? Vou, mas a partir do momento que eu tenho a certeza do quê? Potássio. Potássio. Exatamente. Porque se eu não me preocupo com o potássio desse paciente, a hora que eu tá com insulina nele, o que o potássio faz junto com a insulina? Arritmias. Arritmia. Vai embora, entendeu? O que já está baixo, eu diminuo mais ainda. E aí esse paciente, literalmente, ele pode ter uma parada, né? Por um distúrbio hidroeletrolítico. Então, a minha principal preocupação, e eu coloco aqui para vocês, é a reposição volêmica, né? Aí de uma média aí de 20 ml quilo na primeira hora, eu tenho que verificar esse potássio. Vou fazer uma insulina 0,1 unidade quilo peso hora. Existem algumas formas mais práticas, né, na prática clínica, para eu fazer essa solução polarizante de insulina e depois controlar com o glicofísio, né? E bicarbonato eu só vou repor isso para a prova e para a vida se o pH estiver abaixo de 6,9. Nosso amigão ontem lá em CAD, o pH dele estava 6,8. Pra vocês terem ideia, gente, a confusão mental e o tremor dele estava tanto que, assim, lógico, eu já tinha pedido a gaso, não tinha saído, por mais que saia muito rápido. Veio uma acompanhante de uma outra paciente, falou, doutor, pelo amor de Deus, vai lá no fundo que aquele bêbado tá arrancando a roupa. Eu cheguei lá no fundo, ele tava pelado, gente. Literalmente ele tava pelado. Aí eu falei, o que você tá fazendo, cara? Aí eu vi que ele não tava, falei, gente, esse cara não tá bem. E você via que ele não tava fazendo de maldade, nem nada. Eu falei, cara, ele tá muito confuso. Eu já até tava pensando uma encefalopatia. Já peguei a maca, coloquei esse cara lá para emergência, nisso saiu a gaso dele, confirmou e já começamos a tratar dele. Se ele ficasse lá no canto jogado como simplesmente mais um bêbado subjulgado num pronto atendimento, esse cara tinha morrido. Então a gente precisa repor líquido nesse paciente porque é o que mais mata.
E potássio, opa, eu tenho que repor se tiver abaixo de 3,3, e isso tem que tá na cabeça de vocês para a prova. Se o potássio estiver entre 3,3 e 5,2, eu faço a reposição de potássio juntamente com a insulina, e se tiver acima de 5,2, eu vou fazer a insulina e vou fazendo gasometria seriada para eu conseguir ver esses níveis de potássio. Até aqui, gente, dúvidas, angústias, traumas, desabafos, piques misterioso. De boa? Marcha. Então, ó, erros clássicos, né? Isso para prova. Iniciar a insulina sem saber potássio. Esquecer da hidratação. Corrigir essa insulina, essa glicemia rápido demais, como? Vou fazer a insulina sem ver potássio ou simplesmente numa dose errada. E não reconhecer os distúrbios hidroeletrolíticos e também a gasometria de forma geral. Então, aqui são algumas dicas importantes a esse respeito. Então, se o paciente apresenta níveis compatíveis com CAD, eu vou principalmente fazer a gasometria, fazer a reposição volêmica, avalio o potássio antes de fazer a insulina e vou monitorando, né, esses eletrólitos para que ele não entre num desequilíbrio hidroeletrolítico. Tudo bem? Tranque? Algumas, agora mudando um pouco de assunto, né, de assuntos classiqueiras que caem no Revalida. Emergências neurológicas, né? A gente tem a crise convulsiva e o estado de mal epilético. Qual que é a diferença? Falando rapidamente, quem me ajuda aí? Tempo de evolução, doutor. Uma dura mais que a outra. E aí, qual que é a diferença? Não melhora com medicação. O que mais? Quando eu tenho uma crise convulsiva, qual que é a característica dela? Tônico clônico generalizado. E é um tempo curto, né? O estado de mal epilético, como falaram aí, ela é um tempo maior que 5 minutos, né? Olha aqui, ó. E aí, o que cai? Eu reconhecer essa crise, o manejo, que vai ser basicamente o ABCDE do trauma, ter esse controle glicêmico, porque, às vezes, isso pode acontecer tanto na prova como na vida, tá? O paciente chega convulsionando, isso, aquilo, não, vou dar benzodiazepínico, porque eu já decorei, porque se eu for fazer diazepam, EV, midazolam intramuscular, se não resolver, eu idantalizo o paciente com a fenintoína, se não resolver, o fenobarbital, e às vezes o paciente está convulsionando por conta do quê? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Então você tem que fazer um glicoteste antes de tudo, gente. Faça o manejo ABCDE do trauma, né? Vou proteger via aérea, não vai enfiar o dedão lá na boca do paciente, que senão o seu dedo vai para os quiabos, mas eu também tenho que fazer um glicoteste para ver se esse paciente não está convulsionando por conta de uma hipoglicemia. Então, olha só, aquilo que a gente conversou, crise convulsiva, descargas elétricas transitórias, agora estado de mal epilético, ele vai durar mais que 5 minutos, ou crises repetidas sem recuperação, exatamente, relacionado ao tempo ou à frequência dessas convulsões. Possíveis causas, e aqui vale muito a pena a gente investigar, né? O paciente que ABC faz, no ABC em qual... Sumiu aqui para mim, no ABC do trauma. Alguém pode ler aí para mim? Só apareceu e sumiu. Quando fazer o ABC?
Não entendi, cortou. Faz a medicação. Cortou Em qual pra mim, fase do gente. ABCDL faz a medicação, doutor? Tá perguntando. Ah, tá. Faço o glicoteste, e aí fiz o glicoteste. Não é hipoglicemia, já vou fazendo o ABCDE do trauma e já faz a medicação. Até mesmo antes, já vou fazendo e faz essa medicação. Por protocolo, se a gente for pegar aí pelo INEP, ia ser no C, né, por conta das vias. Mas na prática, gente, a gente vai fazendo meio que tudo junto já. Viu que não é hipoglicemia, já faz, principalmente se o paciente estiver muito agitado, já faz midazolam intramuscular, para tentar cessar essas crises enquanto você está fazendo um ABCDE do trauma. Mas pegando aqui a nível de prova, seria no C, né, que é das vias. Hiponatremia, uso irregular de diuréticos também pode ser uma das possíveis causas. Tenho hipoglicemia, abstinência alcoólica, né? Posso ter tremor essencial não, é o delirium tremens, que é da abstinência alcoólica. Posso ter também do AVC, não é tão clássico, mas pode ser. Distúrbios hidroeletrolíticos, TCE, infecções do sistema nervoso, aí quando a gente fala, por exemplo, das meningites. Iniciar o ABCDE do trauma, proteger via aérea, oxigênio-terapia, acesso venoso, monitorar esse paciente, glicemia capilar, para diagnóstico diferencial, né? Aqui coloca no D, mas na prática é uma das primeiras coisas que a gente faz para tentar afastar uma hipoglicemia e fazer um manejo errado desse paciente. Se for uma hipoglicemia, né, a gente vai fazer aí, um exemplo, por um soro glicosado 50%, 50 ml endovenoso, mas isso vai depender da glicemia desse paciente. Já vi isso ser feito muito mais que isso. Quando você pega um paciente que está com um destro de, sei lá, 25, já aconteceu. Agora, quando eu estou diante, né, por exemplo, de uma crise convulsiva, afastei, por exemplo, uma hipoglicemia, eu tenho os benzodiazepínicos, que eu posso usar o diazepam, geralmente vai ser 2 ml, que aí cada ampola é de 3, né, ml, a gente pega 2 ml, dá 10 miligramas de diazepam, ou midazolam, que também pode ser EV, mas mais utilizado IM. Posso repetir até 3 vezes esses benzodiazepínicos. Se não cessa, aí eu vou para o Idantal, né, que é o nome comercial da fenintoína. Tem a fenintoína, tem o valproato, tem o levotirazepam, mas o mais disponível, seja para a prova do Revalida e também para a vida, desses 3 aqui, são quais? Fala comigo. Qual desses 3? Diazepam e fenintoína. Diazepam, os benzodiazepínicos e fenintoína. Não resolveu com a fenintoína, o que tem que fazer? Chama o médico. Fenobarbital, não? Fenobarbital. E aí, gente, cuidado, né? Isso para prova, isso para vida. Fenobarbital pode fazer rebaixamento do drive respiratório. Então, a partir do momento que você vai administrar o fenobarbital, você já tem que estar com o que preparado? Respirador lá do lado, oxigenação. Kit para entubar, ventilador, a porra toda, porque exatamente, existe uma chance muito grande de eu ter que entubar esse paciente se ele já não teve que entubar no meio aí da fenintoína. Doutor, uma pergunta, Ah, por favor. Para recém-nascido, já entra logo com fenobarbital, né? não pode entrar com benzodiazepínico, só a dose que muda. A dose muda. Mas a dose muda. Tá. A sequência é a mesma, mas a dose muda. Entro com os benzo, não resolveu, vai para a fenintoína, depois vai para o fenobarbital. O que mais? Então, ó, e aí se esse for um tratamento, por exemplo, de um mal epilético refratário, vai ter que entubar, vai ter que sedar, e esse paciente vai para a UTI sim ou sim.
A gente passou por um caso lá na prática, só trazendo rapidamente para vocês, de um RN de 3 horas de vida, que não foi de crise convulsiva, mas ele chegou em parada, estabilizou, foi para UTI. Um outro paciente, agora voltando, porque eu lembrei dos dois que foram para UTI, acabei dando um exemplo invertido. Teve uma criança, acho que foi 5, 6 anos, foi parar na emergência no hospital onde eu trabalho, foi feito um benzodiazepínico na USA, né, a ambulância do SAMU avançada, né, foi feito mais 2 lá na emergência, não resolveu, foi feito o Idantal, que é a fenintoína, não resolveu. Aí quando foi para fazer o fenobarbital, a equipe da UTI já desceu na emergência, já preparou tudo, começou a fazer lá, entubou essa criança e já foi para UTI. Então, assim, são coisas que a gente vê nas estações, que a gente vê nessas sequências, que depois, quando a gente começa a praticar, a gente vê realmente que acontece, gente. Então, preciso levar esse paciente para UTI. Algumas coisas importantes, tá? Isso seja na prova ou na vida, porque o ator pode falar. Ah, doutor, eu posso colocar alguma coisa na boca desse paciente para ele não engolir a língua? Não existe engolir a língua. Né? E vocês acham que isso é zoeira? Ou vocês acham que isso é simplesmente coisa florida do INEP? Porque não acontece? Acontece muito. Acontece, gente. Esses dias chegou um outro paciente, convulsionou, mas aí no caso dessa pessoa, ela convulsionou por abuso de droga. Guedel pode ser utilizado sim, Dani. Foram trazer essa paciente que estava convulsionando por abuso de droga, o filho trouxe a mãe, e aí ele teve a brilhante ideia de enfiar o dedo na boca da mãe. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o dedo. Aí tinha que tratar os dois, a mãe com a crise, com o dedo do filho na boca, e o filho sem o indicador. Então, jamais enfie nada na boca no paciente que está convulsionando. Restringir o paciente à força, gente, pelo amor de Deus, lateralize esse paciente, o único lugar que você vai ter que proteger é o quê? A cabeça, doutor, para não bater. Cabeça, porque senão ele vai ficar batendo, Eu já tive que socorrer num shopping, gente, eu estava tomando um chopp com a minha mãe, e do nada a paciente atrás de mim começou a convulsionar, minha mãe olha para trás, aí começou aquela gritaria, porque eu não sei se vocês já viram alguém convulsionar, é bonito de ver? Não é bonito de ver. Gente, primeira coisa que eu fiz foi afastar tudo que tinha em volta, lateralizei, protegi a cabeça e chamei ajuda. Quem ergueu a mão? Fala aí. Alguém ergueu a mão? Que a Tamara? Tamara? Alguém ergueu a mão aí? Não, eu não. Não? Então tô tendo alucinações. Alguém ergueu a mão aí, gente? Ou eu tô doidão? Então, ó, não aperta o paciente. Não é camisa de força. Protege a cabeça, solicita ajuda e monitoramento se você estiver no ambiente intra-hospitalar. Se você estiver fora do ambiente hospitalar, você vai fazer igual você faz na CLS. Qual que é a primeira coisa? Ver se a cena é segura e vai lá falar com o paciente, vai lá tentar interagir com o paciente e chama ajuda. Chama ajuda. Eu estava num shopping. Afastei tudo, lateralizei a mulher, protegi a cabeça dela, falei, chama os bombeiros, que eu sabia que lá o corpo de bombeiro fica 24 horas nesse shopping. O certo era chamar o médico, mas lá não tinha médico, eu falei, chama os bombeiros. Aí o bombeiro chegou lá e deu o primeiro atendimento. Tudo bem até aqui, gente? Então essas dicas aqui também é importante. Eu falo muito da vida, gente, mas tudo isso se aplica na prova também. Porque o ator pode falar, posso colocar alguma coisa na boca? Posso restringir? O que eu tenho que fazer? Eu seguro esse paciente. Estão entendendo que por mais que eu traga da vida para vocês, tudo isso pode estar no contexto do ator? Não é aqui querendo contar a história da carochinha, é tentando, gente, tirar aquele abismo que realmente fica do revalida para a vida.
porque vai dar esse buraco, dá esse buraco em todo mundo. Ah, eu entrei na faculdade de medicina, eu tenho que deletar minha vida antes, porque é um outro mundo. Aí agora eu estou na faculdade de medicina, aí parece que tem um buraco entre a formação médica e o revalida para se preparar, não tem? Aí depois passa o revalida e aí parece que tem um outro buraco. Eu quero fazer esses ganchos para mostrar para vocês que, por mais que ninguém fale ou ninguém mostre, as coisas se interligam de alguma forma. Seja na fala do ator. Gente, eu cansei de ver várias coisas que paciente me pergunta, tá aparecendo nas ruas da minha cidade. É exatamente isso. Eu já cansei de ter gatilhos atendendo o paciente, lembrando da estação do revalida. Quer ver algumas falas clássicas? Vamos ver se vocês acham que isso é vida real ou é estação. Doutor, mas você tem certeza disso? Vocês já fizeram estação que tem essa pergunta? Doutor, isso é grave? Doutor, vai ficar tudo bem com meu pai? Doutor, mas você tem certeza? Não poderia ser outra coisa? Doutor, o que aconteceu? Às vezes o paciente é um caso irreversível, gente, paciente simples. Mas, doutor, o que está acontecendo com meu pai? O protocolo Spike. Vai precisar ficar mesmo internado? Ótimo, Marcos. É recorrente também. Às vezes o paciente está péssimo na emergência. Então, assim, gente, o INEP tenta, né, bem ou mal, imitar a vida real. Estado de emergência. Doutor, não vai passar nenhum exame? Exatamente. Principalmente na pediatria. Não precisa de antibiótico? As mãezinhas adoram, gente. Eu atendo criança também nesse hospital. Rapaz do céu, às vezes você quase apanha por não passar antibiótico. E aí você tem que explicar, né? Porque tem colega que escreveu, não leu, o ATB comeu. Então, ó, estado pós-ictal, e isso assusta muito, seja na estação ou na vida. O paciente fica sonolento, fica com dor de cabeça, cefaleia, confusão mental. Posso só puxar uma coisa dentro das cefaleias? Que vai que cai, né? Qual que é um tipo de cefaleia típica em homem, jovem, sexo masculino? Qual outro nome? Salvas. Gente, pego esse exemplo porque eu falava assim quando eu estudava por Revalida, né? Porque eu fui do Revalida para depois a prática clínica. Então, assim, eu não consegui entrar no Mais Médico, por pouco, mas não entrei quando era perfil 2. Então, eu fiquei estudando. Aí, quando eu estudava, você falava em salvas, né? Eu falava, nossa, isso daqui, nossa, rodapé de livro, nunca vai acontecer. Gente, eu já perdi as contas de quantas cefaleias em salvas eu atendi. Qual que é a característica de cefaleia em salvas? Vai que cai na segunda fase. Lacrimejamento, rinorreia, dor lacerante. Um lado ou dois lados da cara? Unilateral. Qual que é o tratamento? Boa, Tiagão. Tiagão brilhou. O que mais? Oxigênio Oxigênio. e Sumatriptano. Sumatriptano ou algum analgésico que tiver, porque às vezes não tem o sumatriptano lá no seu serviço, às vezes tem o valproato. Boa, Danilo, tinha valproato, fiz com valproato num paciente. Um desses pacientes, ele não imaginava que era isso e tinha sido diagnosticado, sei lá com o que, nos postinhos de saúde. A hora que eu falei que o oxigênio ia passar, ele falou assim, você tá zoando com a minha cara, doutor. Aí eu expliquei de uma maneira simples o que era a cefaleia dele. Ele fazia 2 noites que não dormia. Eu falei, ó, vou te passar oxigênio, vou te passar uma medicação. Daqui 20 minutos eu vou lá te ver e vamos ver se você tá melhor. Eu dei meia hora. Na hora que eu voltei, ele estava roncando. Ele estava roncando. Deixei ele dormir um pouquinho, tal, voltei lá, ele tinha acordado e falou, doutor, você salvou a minha vida. Cara, não existe coisa mais gostosa para quem
quer ser médico de verdade, cuidar de pessoas, e aí eu deixo uma mensagem muito minha mesmo, gente, que no fundo, para quem quer ser médico, a gente não faz faculdade de medicina, a gente faz faculdade de gente. Então é muito gratificante, apesar de muitas coisas serem cruéis na medicina, mas são essas pequenas coisas que fazem, eu acho que todo o esforço que a gente carrega ao longo de longos anos e longos desafios valer a pena. Eu fiquei muito feliz mesmo. Passei o tratamento do pós, encaminhei ele para o neuro, a gente sabe que o SUS é complicado, mas de pelo menos você resolver aquela queixa no pronto atendimento do paciente de forma efetiva é muito gratificante. Quando suspeitar da gravidade, né, nessas crises, quando a crise é prolongada, quando tem rebaixamento, se o paciente faz febre, né, posso ter uma hipertermia, né, ou uma febre, um déficit focal, um trauma, ou essa primeira crise da vida sem ter histórico familiar ou um histórico familiar pobre no que eu digo de sentido, às vezes uma família muito simples e eu não consigo manejar. Até o próprio aqui, ó, o propiltiuracilo também pode ser manejado, como foi falado aqui também. Quais são exames de complementares que eu tenho que abrir mão para fazer? Eu tenho que fazer uma glicemia, eu tenho que ver se esse paciente não está tendo um distúrbio hidroeletrolítico, fazer uma TC de crânio, porque esse paciente pode estar sangrando, fazer uma gasometria também, e fazer um toxicológico. A gente sabe que não é todo lugar que tem, mas a nível de INEP pede tudo, porque vai que. Tudo bem até aqui, gente? E para finalizar, percebam que eu não estou trazendo nenhum tema do além, não estou trazendo tema do além, é para vocês entenderem raciocínio clínico. A gente sabe que emergências respiratórias também o INEP ama, já caiu anos consecutivos, asma, né? Quem não garante que não vai cair um DPOC? Então eu posso ter, por exemplo, asma de novo, e aí esse paciente vai chegar com uma saturação diminuída, vai estar com o uso de musculatura acessória, e quando eu fizer a ausculta, nem tanto esse silêncio na ausculta, né? Porque o broncoespasmo ele também pode fazer isso. Mas o que é mais florido na asma? A hora que eu ponho o esteto, e às vezes tem o esteto. Sibilo, né? O famoso gatil que a gente costuma brincar, né? Parece que tem uns gatos miando no peito do paciente. Se for uma crise grave, você escuta sem esteto, gente. Sem esteto. E aí eu tenho que fazer o manejo com oxigênio, vou ter que fazer o salbutamol, o ipatrópio, corticoide sistêmico. Percebam que aqui eu não estou preocupado em ficar revisando dose, em ficar revisando quantidade, mas que vocês entendam a sequência do manejo. Eu tenho que ofertar oxigênio se esse paciente estiver desaturando, né, entre 90% a 88%, como foi dito aqui, sim. Tenho que fazer um beta-agonista, um salbutamol? Preciso fazer um ipatrópio, brometo de ipatrópio, seja no spray, seja na inalação? Sim. Faço corticoide sistêmico, uma hidrocortisona, ou até mesmo via oral, se ele tolerar, mas é difícil, o paciente não está conseguindo nem respirar, quem dirá engolir. Então eu tenho que fazer esse manejo, sim. EV, perfeito. 500 miligramas, posso fazer em bolos ou até mesmo no sorinho. DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, bem parecida. Ô, doutor, uma pergunta. Pode falar. É sobre as vias de salbutamol, o corticoide no asma, ou até na DPOC, sempre fazer por vias aéreas ou pode ser endovenoso? O salbutamol e ipatrópio, geralmente a gente vai fazer inalatório, e o corticoide, geralmente endovenoso. 8 a 10 puffs, Tiagão. Tudo bem? No adulto, né? Criança muda um pouco. Pediatria é um outro mundo à parte. Tudo bem até aí, gente? 3 a cada 20 minutos, exatamente. 3 a cada 20 minutos. No paciente DPOC, gente, que ele vai estar lá desaturando, às vezes o basal dele é 90,
né? Eu vou fazer broncodilatador, eu vou fazer o hipatrópico, vou fazer corticoide, aí esse corticoide eu posso fazer a longo prazo, desde que eu tenha um controle, né, dos eosinófilos para não suprimir demais esse paciente, e eu posso também, dependendo dos casos, né, fazer um antibiótico, principalmente se esse paciente tiver com escarro purulento. Por quê? Lembrando que, diferente da asma, que o ar é difícil de entrar, no DPOC o ar é difícil de... Ele também é difícil de entrar, mas ele é mais difícil de sair. Por quê? Porque quebrou todos aqueles tabiques, entendeu? E aí, como foi falado aí, eu posso abrir mão de uma azitromicina, 500 miligramas, dose diária por 5 dias, ou posso fazer a combinação de amoxicilina, clavulanato, né, 12 em 12, mais a azitromicina, para fazer uma cobertura mais completa para esse paciente DPOC. Tudo bem? Sem muito loucura aqui de ficar escalonando aquelas escalas que a gente já viu, porque aqui eu quero o geral de vocês. Quando eu falo de pneumonia, por mais que quando eu falo de leito de enfermaria ou internação, a gente use outras escalas, o INEP ainda gosta e utiliza muito o CURB 65. E para quem já é meu aluno, sabe que eu pego no pé de vocês para pneumonia. Por quê? C de confusão mental, U de ureia, R da respiração, B da pressão sanguínea e 65 da idade. Por que é importante a escala de CURB para o Revalida? E para a vida também? Porque a escala de CURB é o que define se o tratamento vai ser ambulatorial ou no hospital. Exatamente. Esse paciente, eu vou tratar ele em casa, eu vou tratar ele num leito de enfermaria, ou eu vou ter que encaminhar esse paciente para onde? Para UTI. Sei. Tudo bem, gente? Então, tem que lembrar da escala de CURB, tá? Tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP, né? O paciente que chega com dispneia súbita, dor pleurítica, taquicardia, hipoxemia, e às vezes um paciente que fala aí num contexto do quê? O que ele pode chegar e falar para você? Ah, doutor, aconteceu tal coisa um tempo atrás. Internações prévias, cirurgias, tratamento oncológico. Exatamente. Ah, mas isso é rodapé de livro, Sérgio. Não. Já atendi paciente feminina, ficou 20 dias internada. Voltamos lá no DPOC, então, só um minutinho. Ficou 20 dias internada por politrauma, isso, aquilo, volta com todas essas características aqui. E aí, quando você pergunta, ela falou assim, ah, doutora, eu fiquei 20 dias internada, acamada, e aí deu um TEP. E às vezes até mesmo na internação, tá, gente? Até mesmo na internação pode fazer um TEP. Qual que é o padrão ouro para eu fazer o diagnóstico de TEP? Qual o padrão ouro? A anjo? Angiotomografia? Anjo TC. Anjo TC. Anjo TC, para TEP. Raio-X eu posso fazer, Carlos? Posso. Mas nem sempre vai aparecer aqueles sinais, como acho que a corcova de Hampton, entre outras, que podem aparecer. Voltando aqui no DPOC, da pergunta. A aula vai ficar gravada? Sim. No DPOC, qual que é a sequência? Eu vou aliviando os sintomas desse paciente. Então, inicialmente, eu oferto oxigênio para esse paciente, faço broncodilatador de curta duração, isso eu estou falando na exacerbação, tá, gente? Não é no manejo depois desse paciente em casa. Faço um broncodilatador de curta duração, geralmente o que tem mais
disponível nas UPAs ou nos prontos-socorros é o salbutamol ou a terbutalina. Aí a terbutalina, gente, só um adendo, tá? Não sei se a nível de INEP vai cobrar, mas diferente do salbutamol, que é via inalatória, a terbutalina pode ser feita subcutânea. E ela tem o mesmo princípio de ação do salbutamol. Depois desse broncodilatador, eu posso abrir mão, né, de um hipatrópio, se esse paciente conseguir inalar, né, isso por inalação. Se não, eu faço corticoide. Ideal é que seja via oral, mas possivelmente esse paciente, se ele não está conseguindo respirar, quem dirá engolir, então eu faço endovenoso. Faço antibiótico, né, posso fazer endovenoso ou via oral. E tem mais uma coisa aqui que faltou no slide, que pode ser feito na exacerbação do DPOC. Alguém lembra? Antes de intubar esse paciente. Se ele não melhorou com O2, em máscara não reinalante, não melhorou com broncodilatador, não melhorou com hipatrópio. Hã? O sulfato? Usar o sulfato. Sulfato. Posso fazer sulfactei esse paciente. Adrenalina respiratória, adrenalina inalatória, no caso. Fiz adrenalina, não melhorou. Tá mais um pezinho pro tubo do que para respirar normal. Antes do tubo eu faço o quê? VNI, gente. Uma VNI. VNI. Geralmente, né, a maior parte dos serviços tem, né, pelo menos nas UPAs que eu dei plantão e no hospital que eu dou plantão, tem aquela máscara que é aquela all face, sabe? Horrível de respirar, mas que é uma tentativa antes de eu entubar esse paciente. CPAP ou BIPAP, pode ser também, mas geralmente a gente faz essa all face, que acho que é mais disponível, mas o CPAP e o BIPAP também pode ser feito. Tudo bem, gente? Falamos da pneumonia, e aqui, ó, uma pequena dica que eu dou para os alunos e para todos vocês, gente. Eu acredito que se vier uma pneumonia, como já veio no Revalida INEP, não acho que vai vir uma pneumonia pura. Ah, diagnóstico, tratamento, mas junto com o quê? Semiologia. Porque todo ano todo mundo fica bitolado com semiologia do quê? Que tem caído todo ano? Semiologia abdominal. Não, caiu duas vezes a palpação de baço, palpação de fígado, as manobras e tudo mais. Aí todo mundo vai decore salteado com isso para a prova e esquece o básico da semiologia respiratória. Inspeção estática, dinâmica, palpação, expansibilidade de ápice à base, percussão. Por que é importante eu percutir o tórax desse paciente na semiologia respiratória? Ah, é besteira. Para saber, né, se está maciço, se está... Derrame Se tem pleural. derrame pleural, enfim. Derrame pleural, eu posso ter sangue, eu posso ter uma massa, né? E também na ausculta, os principais sons que a gente vai auscultar. Então, eu não acho que se o INEP trazer uma pneumonia para a gente, ele vai deixar de graça só uma pneumonia. Ele vai trazer uma semiologia respiratória aí junto. E é o básico bem feito, tá, gente? Nada de ficar inventando a roda. Falamos do TEP. Erros clássicos, né? Eu atrasar o oxigênio, eu não reconhecer que esse paciente está em sofrimento respiratório, insuficiência respiratória, e superestimar ou subestimar essa saturação, né? E outro erro muito grande, mas agora para a vida, isso vocês vão ver e vão ficar com muita raiva, né? Inclusive hospitais de maior complexidade têm as plaquinhas para colocar lá em cima do fornecedor de oxigênio, que é o quê? O fluxo, para dar o fluxo correto de oxigênio. Isso por quê? Porque, infelizmente, eu não estou colocando a culpa, não, mas às vezes é por mau treinamento ou má comunicação entre médico e a equipe. O paciente está saturando 90, mas ele é DPOC. Aí vai o pessoal que trocou o plantão e não sabe, e vai lá e faz o quê com o oxigênio? Aí aumenta, aí vai dar um pneumotórax. Oxigênio nesse paciente. E aí ele fica oxigênio dependente.
Porque o basal dele já é 90. Então, se esse paciente com DPOC estiver saturando 90, 91, tá ótimo, porque quando ele tiver ruim, ele vai estar saturando 80. Então, tem que tomar esses pequenos cuidados para a vida, tá, gente? Dia da prova. Paciente apresenta insuficiência respiratória, agudização, né? Vou fazer oxigênio terapia, vou fazer broncodilatador, vou fazer corticoide e vou monitorar esse paciente para ver se ele vai ficar na internação, se ele vai ficar na emergência, se ele vai ficar na UTI, para onde que ele vai. E os famosos AVCs, né? Não menos importantes. AVC isquêmico, né? A famosa cara torta, né? E a gente tem alguns diagnósticos diferenciais, como caiu da última vez, paralisia periférica de Bell, né? Que ela tem as suas sutilezas. Para quem não viu, eu fiz um videozinho lá no @Stoflix, para quem não viu, veja, onde eu explico a paralisia de Bell e faço de diagnóstico diferencial sobre AVC, né? Essa hemiparesia do rosto é totalmente diferente no AVC e na paralisia de Bell, e na paralisia de Bell é no rosto e não tem paralisia no hemicorpo total. Agora, no AVC, tem. O paciente vai chegar falando que a fala está arrastada, tem desvio de rima e tem perda de força, geralmente de um dos lados acometidos. Tudo bem, gente? Tudo bem? Show. Raciocínio clínico. E o hemorrágico, para não ficar, ai meu Deus do céu, porque eu só vou confirmar com a tomografia, porque se eu não pedir tomografia na prova, eu não vou passar. Gente, vai ser um ponto. Agora, se você não perceber que o paciente, no AVC hemorrágico, ele vai falar, ai doutor, eu tive uma dor de cabeça agora, e aquela frase clássica, de novo, raciocínio clínico, qual que vai ser essa cefaleia aqui no hemorrágico? Dor de cabeça súbita e o que mais? Trovoada, o que mais? Pior dor de cabeça da sua vida. A pior dor que já senti na vida. Exatamente, gente, porque Pior o INEP vai tirar do livro, vai tirar do que vocês já viram. Doutor, doutora, é a pior dor de cabeça que eu tive na minha vida. Acabou. AVC hemorrágico até que se prove o contrário. Vai seguindo a sua estação com raciocínio clínico, vai pontuar lá na tomografia, mas não adianta nada você, ai, brilhei na tomografia, pedi a tomografia e beleza. E aí você fez uma anamnese horrível. Tudo bem, gente? Então, eu vou conduzir esse paciente com ABCDE do trauma, vou fazer glicemia, vou fazer TC sem contraste, pelo amor de Deus, e vou fazer um controle pressório com parcimônia, porque também se eu abaixo muito a pressão desse paciente, eu posso faltar nutriente e oxigênio para ele na cabeça. Né, AVCI sem trombólise, vou tratar, né, se essa pressão tiver maior que 220 por 120, e AVC isquêmico, né, com trombólise, com objetivo, aí mudou um pouquinho, né, no último protocolo 2026, eu acredito que não vai cair nessa prova, pelo menos nessa edição, mas pelo menos até então era 185 por 110. Tudo bem, gente? Aqui um pequeno apanhado geral de alguns temas importantes, sem ficar pesando na teoria, mas pesando no raciocínio clínico. Alguma pergunta antes de eu dar mais algumas dicas de ouro, porque praticamente todo mundo ficou aqui me ouvindo por quase 2 horas. Sem bitolagem, exatamente, Thiago. Exatamente. Alguma pergunta, gente? Eu tenho mais algumas pequenas dicas de ouro geral que eu acho que vai salvar bastante a vida de vocês. Galera, tanto para quem é meu aluno, para quem não é meu aluno, algumas dicas de ouro. Pega o papel, se não anotou nada até agora, pega um post-it, tatua nas costas da namorada, do namorado, né? Rabisca a parede, sei lá. Namorada já largou essas horas. Já largou essa semana, daqui a pouco você arruma outro, Tiagão, relaxa. Galera, seguinte, entrou na estação, primeira coisa, se apresentar, sentou,
Vejam aonde vocês estão. Ah, eu estou em Nárnia. Não, você está na estação 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Vejam o local de atuação de vocês. Vejam a tarefa de vocês. Dedo na tarefa. Ah, mas eu tenho que fazer na ordem, não precisa fazer na ordem, é uma discussão antiga. Se não pedir para fazer na ordem, não precisa, mas na hora a gente tende a se perder. Então põe o dedo na tarefa. Termina uma tarefa, vai para outra, para você ficar evitando de ir e voltar, e você só tem 10 minutos. Você não tem o tempo da vida toda. Outra coisa que eu vejo muito a galera reclamar, nossa, eu perguntei em 200 coisas na estação, nada constava. Não quer dizer que nada consta, que o fato de você perguntar, você não pontua. Mas desde que esteja dentro do assunto. Não adianta nada estar lá dentro de uma estação de AVC hemorrágico, você perguntar se foi a pior dor da vida e o paciente, lá o ator, falar não consta, talvez no PEP esteja. Perguntou se é a pior dor da vida. Agora, não tem nada a ver eu perguntar dentro da anamnese, eu falar assim, a casa do senhor é de barro ou de alvenaria? Não consta. Faz sentido dentro da estação? Não, né? Então, assim, eu sei que isso buga muita gente, o não consta. Mas se você segue o raciocínio clínico, faça as perguntas básicas que tem que ser feita para que você consiga seguir o seu esqueleto. Outra coisa que eu vejo que é muito frequente nos alunos, e eu deixo como uma dica de reta final para vocês, Yusuf, irem mais tranquilos. Gente, o esqueleto é, eu me apresento, eu pergunto o que o paciente está vindo fazer ali. Ah, é tosse? Destrincha o motivo da consulta. Essa tosse, quando começou, ela tem predomínio de horário, ela é seca, ela é produtiva, tal. Destrinchei o motivo da consulta, aí eu vou para os sintomas associados. Destrinchei os sintomas associados, aí eu vou para o antecedente patológico. 10 perguntas de cada motivo de consulta. Por aí, não tem uma regra assim fixa, mas tem uma sequência. Não adianta nada você pular do motivo de consulta, perguntar 2 coisinhas só do motivo de consulta e já pular e perguntar: ô, seu João, o senhor fuma, bebe ou usa drogas? Por que que é complicado fazer isso? Você vai ter que voltar de novo. Depois, Alicia Freduz, exatamente. Se você tem que ficar voltando o tempo todo, lá na hora, o que que vai acontecer? Você vai se perder. E aí o tempo vai estourar, e aí não vai dar tempo. Então, gente, essas e outras dicas que eu deixo aí para vocês, sem ficar bitolando, o mais importante é equilíbrio emocional, principalmente nessa reta final. Eu acho que como eu comecei essa aula e reforço para vocês, é muito cruel eu chegar aqui para vocês e dar uma lista de assuntos para que vocês decorem ou que vocês revisem, faltando uma semana para a prova, né? Vocês já fizeram um trabalho fantástico, tenho certeza aí que cada um merece muito e vai conseguir esse CRM. Não é hora de ficar revisando tema raro, é hora de tirar o pé do acelerador, de refletir tudo que vocês fizeram, de valorizar o que vocês já fizeram ao longo dessa trajetória, sem ficar em bitolagem, gente, de coração, em grupo de gente chata, de grupo de revalidação que fica atacando 1 milhão de temas, de família que está enchendo o saco, querendo saber se você já passou ou não no Revalida. Agora o foco é vocês. O foco é o bem-estar físico, biológico e emocional de vocês. O resto, depois vocês resolvem. Sem bitolagem, sem aposta mirabolante, sem loucuragem. CRM na mão para todos nós, com certeza, gente. Só tenho a agradecer pelo tempo, pela paciência de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho assim na vida de vocês. E de coração para coração, gente, contem sempre comigo, contem sempre com todos os professores do CRM na mão, que as nossas dores, que as dores de vocês
possam se transformar em tranquilidade, paz e uma aprovação maravilhosa dentro Doutor? dos dias. Pode falar, meu amor. Ô, doutor, não me chame de amor, não. Então fala, meu querido. Você já, Fala, meu... Chama de meu amor, não. Meu você já fez benzinho. alguma estação? Fala, Hudson, o brabo, matador de onça. Você Fala, já brabo. fez alguma estação do INEP? Eu não sei quanto você já fez. Com máscara no rosto? Com máscara já, é horrível. É porque aqui nas instruções aqui que saiu o cartão e estão pedindo máscara para tampar o nariz e a boca. Não usa, não. Só levar no bolso. Cara, sendo bem sincero, leva no bolso, porque eu prestei mais de uma vez a prova, tá? Todas elas têm isso no edital. Eu levei no bolso, chegou lá na hora, ninguém usou. Mas eu não posso te dizer com 100% de certeza que dessa vez eles não vão chegar lá e falar, gente, todo mundo de máscara. Pega uma máscara bem tranquila, tá, gente? Porque se fosse na época da pandemia mesmo, aí o pessoal estava exigindo aquelas máscaras N95. Jaleco tem que ser com nome? Gente, tanto faz, desde que seja branco. Não vão querer pegar o da doutora Cherry, rosa, azul, pink, preto, que vocês compraram, lindo, maravilhoso, tal, para fazer bonito lá no INEP. Deixa para fazer bonito quando vocês estiverem de plantão. Pode ter nome? Pode, sem problema. Sem problema nenhum. Mais pergunta, gente. Estou aqui para ajudar. Se tiver alguma pergunta de prova, também te amo, Hudson. Olha lá, o Carlão fazendo uma homenagem para você, cara. E ele pode, eu não posso falar, cara. Olha lá, o pessoal, todo mundo te ama, cara. Brincadeira, velho. Brincadeira. Mais pergunta, gente? Alguma coisa que ficou, alguma dúvida de prova, alguma dúvida de dinâmica, principalmente para quem está fazendo a primeira prova, às vezes pode ter, nenhuma dúvida é besta, quiser escrever, quiser falar, estou aqui, todo ouvidos para vocês, gente. Nada? Só agradecer, doutor. Muito obrigado pela aula aí. Eu que agradeço a paciência nessa segunda-feira gelada aí na maior parte do país. Em casa de porta abre 11 horas da manhã. Gente, o quanto antes, melhor, tá? Eu não sou muito padrão porque eu sou bem ansioso. Então, quando falava que abria às 11, eu queria estar lá 10h30, né? Mas eu não sou muito padrão, né? Mas, assim, não deixem também para sair nos acréscimos do segundo tempo. Procurem locais próximos do hospital, né? Geralmente a prova é feita em hospital, para ficar mais de boa, evitar trânsito, para quem vai fazer em grandes cidades, calcular certinho o translado para não fazer igual meu avô falava, né? Nadou para morrer na praia. Chegar lá, o portão fechar, você perder a prova. Tudo bem, gente? Tranquilos? Que horas podemos sair de lá? Boa pergunta. Olha só, Carlos. Sai de lá, pessoal da manhã, pessoal que é de manhã, só sai quando o pessoal da tarde entra. Então, isso com os estados com horários diferentes. Perfeito, Carlos. O pessoal da manhã só sai quando o pessoal da tarde entra. Então, eu não lembro, quem está aí com os horários mais à mão, qual que é o horário da tarde? 16 horas, né? Então, pode ser que... não, de entrada. É 11, doutor, e fecha às 12, portão. Entre as 11 e fecha as 2? 12? 12. Então, possivelmente, o pessoal da manhã vai sair aí umas 12, 13 horas. Por quê? Porque demora para acomodar a galera que está entrando à tarde, justamente para evitar vazamentos. Pessoal da tarde, varia muito, gente. É quando terminar a prova. Para quem não sabe... Pode falar. São os mesmos atores, doutor? O parte da manhã e a parte da tarde? Porque às vezes o ator fica cansado. Tem lugar que sim, tem lugar que não, Hudson. Por que eu falo? Porque já aconteceu, como eu falei, já prestei a prova mais de uma vez. Uma das vezes o ator da manhã era diferente do ator da tarde, e já aconteceu dos atores serem os mesmos o dia todo. Depende do lugar. Levem água, levem lanchinho, leve tudo em saco transparente, isso eles enchem o saco, sim, né, tudo em saquinho transparente, não pode levar relógio,
Celular posso levar? Pode, mas tem que deixar num saquinho, eles deixam guardado lá num cantinho, é super seguro, nunca ouvi história de sumir nada. Alguém perguntou mais alguma coisa que eu não consegui ler. Deixa eu tentar abrir aqui pelo... Escorpião, cobra, Escorpião cobra? Como assim? qual animal que o senhor chuta que vai cair esse ano? Cara, olha, putz, é como eu falei, é cruel fazer apostas, mas pelo menos pelo que eu tô atendendo nesses 6 meses, escorpião, gente, disparado escorpião. Assim, pelo menos nas UPAs e no pronto-socorro que eu tô atendendo, picada de escorpião, assim, disparado. Disparado, disparado, disparado. Até postei no meu Instagram sobre escorpião e vou postar de novo hoje, aí fiquem ligados. Um fluxograma bem legal para a vida e para o Revalida também. Alguém caiu de manhã, todo mundo falou que caiu à tarde, 10 amigos meus também caíram à tarde. Gente, é meio que aleatório isso, tá? O pessoal falava muito que era por sequência de nome, meu nome é com S, já caí com gente com A à tarde. Então, assim, não dá para ter muita noção. O importante é estar lá com antecedência, levar os kits básicos, né? Queimadura por inseto potó, tem no guia de procedimentos de animais peçonhentos, esse inseto aí maravilhoso. Procedimentos gerais, tá, gente? Mordedura de lobisomem, rabada de sereia, mordida de vampiro, pode ser também, apostas. Tem aquele manual 30 de procedimentos, que tem alguns procedimentos interessantes, e de animais peçonhentos também, bicho-papão, aí, ó, chute de curupira, mula sem cabeça, né, entre várias outras coisas. Galera, vão tranquilos, vão com calma, o que vocês precisarem da gente, pode chamar, tanto lá pelo Instagram do CRM na Mão, ou pelo meu, lá do Stoflix, estamos sempre à disposição. Só tenho a agradecer pela paciência, audiência e tentar transformar esse momento, que eu sei que é tenso, numa coisa mais leve, mais tranquila, para que vocês possam fazer uma prova maravilhosa no próximo final de semana. Fechou, meus amores? Muito obrigada. Obrigado, doutor. doutor. Valeu, doutor. Obrigado. Um beijo no coração e vejo vocês no futuro. Bora revalidar, gente. Valeu. Show! Valeu. Vejo vocês no futuro.